Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao curso de CorelDRAW para iniciantes. Meu nome é Hugo Emiliano e esta é a segunda aula do nosso curso. Nesta aula, trabalharemos os padrões de cores. Estes padrões são muito importantes, pois dependendo da finalidade da sua criação, esse padrão pode mudar. E o que muitos não percebem é que às vezes a conversão de um padrão para outro faz com que as cores se alterem. Um caso muito comum é a pessoa criar um documento em RGB e enviar para a gráfica. E quando imprime, fica surpreso, pois as cores mudaram. Eu trabalhei em gráfica há alguns anos e passei por isso várias vezes. O cliente levava o arquivo em RGB, a gente fazia a conversão, porque senão não tinha como imprimir, e depois o cliente chegava lá super bravo, porque não foi aquela cor que ele utilizou, e enfim, gerava um transtorno total. Então o ideal quando você vai criar um arquivo, uma peça em CorelDRAW, seja para você ou seja para um cliente, você analisa inicialmente qual a finalidade dessa peça, em que tipo de dispositivo essa peça vai ser mostrada, ou se essa peça vai ser impressa, para que você possa determinar corretamente o padrão de cores a ser utilizado. Então vamos lá, vamos ver um pouco mais sobre esses padrões de cores. Então, teoria das cores. Existem dois padrões básicos. O padrão RGB, que é um padrão baseado em 3 cores primárias. E o padrão CMYK, que é o padrão baseado em 4 cores primárias. Para que não cause confusão na cabeça de vocês, eu preparei aqui um tutorial falando um pouquinho sobre cada um desses padrões. Vamos primeiro ao padrão RGB. RGB é a abreviatura do sistema de cores aditivas, ou seja, cores que são somadas, formado por vermelho, que é red em inglês, verde, que é green em inglês, e azul, que é blue em inglês. Por isso, das siglas RGB, que são as iniciais de Red, Green e Blue. O propósito principal do padrão RGB ou do sistema de cores RGB é a reprodução de cores em dispositivos eletrônicos, como monitores de TV, computador, retroprojetor, scanner, câmera digital, a fotografia tradicional, painéis de LED e assim por diante. Esse texto foi retirado como fonte a Wikipedia, segue a fonte aí embaixo, porque eu não quis ficar reinventando a roda, e já que a gente tem uma teoria já definida aí, vamos aproveitar e deixar aí os créditos, para quem escreveu esta teoria. Então, essa teoria RGB você encontra com mais detalhes facilmente no endereço que está aí abaixo do seu slide, que é o endereço da Wikipedia. E o padrão CMYK. O padrão CMYK é a abreviatura do sistema de cores subtrativas, formado por ciano, que em inglês é cian, magenta, que em inglês é magenta, amarelo, que em inglês é yellow, e preto, que em inglês é black. A primeira pergunta que as pessoas fazem é: por que não pegaram a inicial B do black? É porque ela já estava sendo utilizada para o blue, azul. Então pegaram o K de black. Então virou o padrão CMYK ou padrão CMYK. Esse sistema é empregado por imprensas, impressoras, fotocopiadoras
para reproduzir a maioria das cores do espectro visível. É conhecido como quadricromia. É o sistema subtrativo de cores, em contraposição ao sistema aditivo, que é o RGB. Então vamos ver isso na prática. Eu preparei para vocês aqui dois arquivos em CorelDRAW, um em RGB e um em CMYK, para que eu possa demonstrar para vocês essa teoria que eu acabei de falar. Então, vamos ao primeiro sistema de cores, que é o RGB, baseado nas cores Red, Green e Blue. Como eu falei para vocês, esse padrão é o padrão para ser visto em telas, né? Em monitores, em dispositivos de imagem. O seu smartphone, por exemplo. Ele se baseia em luzes. Como a gente sabe, a TV, o smartphone, o próprio monitor do seu computador é um emissor de luz. Então ele tem três cores básicas de luz, que é o Red, Green e Blue, respectivamente, vermelho, verde e azul. Como ele é baseado em luzes, vamos imaginar inicialmente uma sala escura, representada por esse fundo preto. Nessa sala escura, em determinado momento, é acesa uma luz vermelha. Em um segundo momento, é acesa outra luz, uma luz verde. Em um terceiro momento, é acesa uma terceira luz, que é a luz azul. Então, temos aqui três luzes básicas. E a adição dessas luzes transformarão a cor em novas cores do espectro luminoso. Vamos observar. Se eu pegar a luz vermelha e misturar com a luz verde, quando eu sobrepor uma luz à outra, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: como esse padrão é um padrão aditivo, ele vai somar a luz vermelha com a luz verde e vai nos trazer uma nova cor. Então vamos ver o que acontece quando eu misturo a luz verde com a luz vermelha. Observe que onde elas se encontram, mostra para nós a cor amarela, ou seja, a adição de luz vermelha com luz verde nos traz uma luz amarela. Observe que o local que eu não sobrepus permanece vermelho e permanece verde, e só onde está sobreposto que aparece o amarelo. Se eu tentar posicionar aqui exatamente em cima, o que não vai acontecer nesse momento agora, ele iria me dar apenas a luz amarela. Vamos então agora observar a adição da luz azul com a luz verde. Quando eu sobreponho essas luzes, eu tenho uma nova cor. Essa nova cor que ele forma é o ciano, ou seja, um tom mais fraco do azul. Então, quando eu sobreponho a luz azul com a luz verde, ocorre uma adição de luzes, uma adição das cores das luzes e nos permitem formar uma nova cor, que é a cor ciano, que é essa cor que está mostrando aqui na interseção das duas luzes. Vamos agora, então, misturar a luz vermelha com a luz azul. Então, quando eu misturo a luz vermelha com a luz azul, ele me traz a cor magenta. Observe
que à medida que eu vou sobrepondo essas luzes, né, maior parte do encontro entre elas nos traz o magenta. E agora, e se eu sobrepor todas as luzes, vermelho com azul e com o verde? Vamos ver o que traz para nós? A famosa luz branca, que é esse miolo central aqui. Então, quando eu somo todas as cores no sistema de luzes, eu tenho a luz branca. Então, com o nosso desenho disposto dessa forma, eu consigo observar que vermelho com azul me traz o magenta, que é essa pequena parte aqui. O vermelho com o verde me traz o amarelo. O verde com o azul me traz o ciano. E todas juntas me traz a luz branca. Bacana, não é? O que vocês acharam? Gostaram de entender essa teoria? Vamos ver um pouco mais? Vamos passar então para o padrão CMYK, que é o padrão de 4 cores, onde eu tenho ciano, magenta, amarelo e preto. Esse padrão é um padrão baseado em tintas ou pigmentos, e essas cores são consideradas cores subtrativas. Então, quando eu sobreponho essas cores, é subtraído uma cor da outra, pois o padrão CMYK é um padrão subtrativo. Lembrem-se que o CMYK ele é baseado em tintas ou pigmentos. Se você quiser fazer o teste aí na sua casa, você pode comprar aqueles tubinhos de tinta guache que são utilizados pelas crianças nas escolas. Comprem nessas 4 cores básicas e façam as misturas aí nas mesmas proporções. Vocês vão poder ver o resultado. Isso no papel. Esse padrão de 4 cores é o padrão de impressão. Então, todo documento que será impresso, independente do tipo de impressora que irá imprimir esse documento, a gente utiliza o padrão CMYK. Então, lembrem-se, se a peça que você está criando no Corel for uma peça que será usada para impressão, você deverá utilizar o padrão CMYK. Toda impressora colorida utiliza o padrão CMYK, sem exceção. Se você tem impressora colorida na sua casa, aquela famosa impressora jato de tinta, ou se você não tem, você já deve ter visto a de alguém. A impressora jato de tinta, você tem 2 cartuchos, que é o cartucho preto e o cartucho que eles falam colorido. Então, no cartucho preto, existe apenas tinta preta. No cartucho colorido, são as cores ciano, magenta e amarelo. Se você tiver a impressora aí na sua casa, tirar o seu cartucho e der uma olhada, você vai ver que aí, em algum lugar dele, deve estar mostrando essas 3 cores. Uma bolinha com ciano, uma bolinha com magenta e uma bolinha com amarelo. O mesmo acontece se você usa a impressora a laser colorida. A impressora a laser, ao invés de tinta, usa toner. Mas se ela for colorida, ela vai ter um toner ciano, um toner magenta, um toner amarelo e um toner preto. Então, a junção dessas cores nos trará a maioria de cores do espectro visível. O padrão CMYK, ele possibilita que esse espectro de cores seja maior. Por isso que quando a gente cria um arquivo em RGB e converte ele para CMYK, acontece das cores mudarem. Porque nem toda cor que existe no formato CMYK existe no formato RGB. Então, pessoal, muito cuidado com isso.
É o erro mais frequente que se ocorre, e eu que já trabalhei em gráfica, já trabalhei em jornal, trabalho com agência de marketing, publicidade e propaganda. Então a gente passa por isso, a gente tem essa experiência. Então sempre comece sua peça na cor correta. E se eu for fazer uma peça que vai, por exemplo, ser colocada em um site ou no Facebook, e eu vou fazer a mesma peça para que seja impressa, o ideal é que se faça duas. Uma para o Facebook, no padrão RGB ou para ser exibida em tela, e outra para ser impressa no padrão CMYK. A conversão de cores pode ser feita, inclusive dentro do CorelDRAW, mas pode acontecer de mudar um pouco a tonalidade da cor. Suponhamos que você utilize aí em seu trabalho a cor azul. Se você converter de RGB para CMYK e de CMYK para RGB, pode acontecer de alterar a tonalidade da cor. Então, muito cuidado com isso. Posteriormente, nós faremos algumas conversões no CorelDRAW para que vocês possam entender melhor, né, essa mudança de cores. Mas então vamos deixar de conversa fiada, afinal de contas eu já falei demais, e vamos demonstrar esse CMYK. Observe que eu tenho aqui um círculo ciano, um círculo magenta, um círculo amarelo e um círculo preto. Vamos, por enquanto, esquecer o preto. O preto é a cor que traz o nosso contraste. Então, nos documentos impressos, sempre o preto é impresso por último. Porque normalmente o preto são as letras. Se você imaginar um jornal, por exemplo, o preto são as letras e o preto é o que vai dar o contraste das cores. Mais para frente também vamos falar em separação de cores, bem lá para o final do curso. Ok? Então vamos lá. Se eu pegar o ciano e sobrepor ao magenta, eu vou receber uma nova cor. Então, quando eu sobreponho ciano e magenta, eu recebo o azul. Então, a subtração de ciano e magenta nos traz a cor azul. Se eu pegar o amarelo e sobrepor ao magenta, a subtração de magenta e amarelo me traz a cor vermelha. Se eu sobrepor o ciano e o amarelo, a sobreposição dos dois me traz a cor verde. Observe que quando eu tenho cores em RGB e que eu sobreponho ela me traz algum tom do CMYK. Quando eu tenho cores CMYK e sobreponho elas, ela me traz algum tom do RGB. Então a gente pode observar aqui. Ciano e magenta me traz o azul, que é um tom do RGB. Magenta e amarelo me traz o vermelho, que é o red, um tom do RGB. E o ciano e amarelo me traz o verde, que é o green, outro tom do RGB. E se eu sobrepor todas elas, eu vou chegar na cor preta. Olha que bacana, totalmente o inverso, né? Lá no RGB, quando eu coloquei todas sobrepostas, eu cheguei na cor branca. Aqui no CMYK, quando eu sobreponho todas as cores, eu chego na cor preta. Por isso que eu deixei o preto aqui de lado, né? Para que vocês observem que se você sobrepor as três cores do espectro CMYK, ela nos traz o preto. Então, por que existe a cor preta separada? Justamente porque se eu fizer o preto dessa forma aqui, usando sobreposição,
Na impressão, ele vai sair um preto desbotado, como se tivesse lavado e desbotado. Vai ficar um preto sem graça. Então, as impressoras, ao invés de chegar no preto através da sobreposição, eles usam o preto puro, que vai trazer mais destaque para a sua impressão. Então, por isso que é dividido em 4 cores, certo? Eu também posso chegar no preto colocando 100% de todas as cores, que foi o que aconteceu aqui, correto? Quando a gente estiver fazendo as nossas artes aí em CorelDRAW, a gente vai trabalhar com essas cores e a porcentagem de cada uma delas. Eu imagino, pessoal, que quem está assistindo esse vídeo deve estar louco da vida. Já deve ter tentado fazer as bolinhas aí no CorelDRAW, colocar uma em cima da outra e verificar o resultado. E quem fez isso deve estar fazendo e não deve estar dando resultado. Não se desespere, você não está fazendo errado. O que acontece é que eu já preparei esse arquivo para que aconteça esse efeito. Então eu vou demonstrar para vocês, vou fazer 4 novos círculos aqui, pintá-los com as respectivas cores e vou sobrepô-los e vocês vão ver que nada acontece. É possível que na sua tela esteja acontecendo isso. Você não está fazendo nada errado, fique tranquilo. Esse meu arquivo já está preparado para que tenha este efeito. Se você deseja receber este arquivo para que você possa fazer os testes aí em sua casa, envie-nos um e-mail. O e-mail que está aparecendo aí na sua tela, que é cursos@hugoemiliano.info. Me enviando esse e-mail e colocando na mensagem curso de CorelDRAW, aula 2, eu já envio para você, assim que possível, o arquivo que eu utilizei para fazer essa aula. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? O vídeo já se estendeu bastante. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado da aula, que continuem acompanhando o curso, pois toda semana teremos novos temas e novas publicações. Está aparecendo na sua tela os nossos endereços para que você possa estar nos acompanhando. Na descrição do vídeo, você também encontra o link para os nossos endereços. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, sinta-se à vontade para deixar o seu comentário. Se gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no botão gosto disso, aquele do joinha que está logo abaixo do seu vídeo. Afinal de contas, é assim que você incentiva e dá possibilidade para que esse trabalho continue. Não esqueça também de compartilhar entre seus amigos. Leve esse vídeo aos seus conhecidos. Compartilhe nas suas redes sociais para que essa aula possa chegar a mais pessoas. Afinal de contas, eu sou uma pessoa que grande parte do que eu aprendi pela internet, eu aprendi com o auxílio de pessoas que sempre se dispuseram de tirar um pouco do seu tempo para dedicar aos demais. Então agora eu estou retribuindo e fazendo essa série de vídeos. Espero que esteja agradando a todos e para ficar por dentro de nossas novidades, inscreva-se no canal clicando no botão subscrever que também está abaixo do seu vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.